Olá! Lembre-se de receber o seu certificado, porque agora você está na última aula deste curso e agora você vai aprender sobre o grupo dos molares. Os molares ocupam a porção mais posterior do arco dental e estão localizados distalmente dos pré-molares. É um grupo composto por 12 dentes, sendo 6 para cada arco e 3 para cada hemiarco. Sua principal função é a mastigação e trituração dos alimentos, associadas à maior concentração de forças por parte dos grupos musculares que propiciam essa função. Então vamos falar sobre o primeiro molar superior, que é a unidade 16 ou 26. Sua face vestibular possui uma forma trapezoidal, com uma base menor que corresponde à borda cervical. Ela é mais larga do que alta e corresponde a duas faces vestibulares de um pré-molar. Essa face é convexa nos dois sentidos, mas possui a presença da bossa vestibular, o que confere no terço cervical uma convexidade mais acentuada. Por outro lado, nos dois terços oclusais, ela é quase plana. Há um detalhe nessa face, que é um sulco vestibular que termina em uma fóssula. Sua face lingual também apresenta a forma trapezoidal e é maior do que a face vestibular, conferindo uma convergência das faces proximais para a vestibular ao invés da lingual, como é vista na maioria dos dentes. Nessa mesma face, observa-se a presença do sulco lingual, que se inicia na face oclusal e se estende até a face lingual. Ainda nessa face, há outra característica muito interessante. Estou falando do tubérculo de Carabelli, presente em mais de 60% dos primeiros molares superiores. Ele é uma saliência que se encontra na cúspide mesiolingual da face lingual. As faces proximais apresentam uma forma quadrilátera e são mais largas do que altas, sendo a face mesial maior e menos convexa e a face distal menor e mais convexa. Como de costume, no terço cervical essas faces se apresentam quase planas para manter o espaço interdental e nos dois terços oclusais elas são convexas para manter o ponto de contato. Sua face oclusal apresenta uma forma semelhante a um losango e possui 4 cúspides, sendo 2 vestibulares, uma mesiovestibular e distovestibular, e 2 linguais, uma mesiolingual e uma distolingual. Em ordem decrescente de tamanho, vem primeiro a mesiolingual, depois a mesiovestibular, seguida pela distovestibular e distolingual. Essas cúspides são separadas através do sulco intercuspídico mesiodistal, que separa as cúspides vestibulares das linguais e se estende no sentido mesiodistal da fóssula mesial à fóssula distal. Elas são limitadas lateralmente pelas cristas marginais mesial e distal. Também existem outros sulcos intercuspídicos, só que separando as cúspides de um mesmo lado. Por exemplo, o sulco ocluso vestibular separa a cúspide mesiovestibular da distovestibular. Este sulco parte da fóssula triangular central e se dirige à face vestibular, terminando em uma pequena fóssula situada no terço médio dessa face. O outro sulco é o ocluso lingual, que separa a cúspide mesiolingual da distolingual. Esse sulco se inicia na fóssula triangular distal e se dirige obliquamente à face lingual. Além dos sulcos, essa face apresenta uma crista de direção oblíqua que se estende da cúspide mesiolingual à distovestibular, que é uma ponte de esmalte. Agora nós podemos seguir conhecendo o segundo molar superior, o elemento de número 17 ou 27. A sua face vestibular apresenta uma morfologia muito similar à face vestibular do primeiro molar superior. Sua face lingual é menor do que a vestibular e o sulco lingual é mais curto e mais raso. Também não vemos a presença do tubérculo de Carabelli. As faces proximais apresentam uma forma quadrilátera, mais larga do que alta, sendo a face mesial maior e menos convexa do que a face distal. A sua face oclusal apresenta quase todos os acidentes anatômicos que nós já descrevemos no primeiro molar superior, com exceção da ponte de esmalte, que é uma característica própria do primeiro molar superior.
Só a nível de conhecimento, também irei citar o terceiro molar superior, que é o elemento de número 18 ou 28. Sua morfologia é muito variável e também o seu período de erupção, podendo apresentar uma forma de apenas 3 cúspides ou uma mais complexa, apresentando até 5 cúspides. Ele é o último dente da arcada e pode ser conhecido como siso ou dente do juízo. Agora nós seguimos para a arcada inferior, e lá nós veremos o primeiro molar inferior, que é o elemento de número 36 ou 46. Sua face vestibular apresenta uma forma trapezoidal, convexa nos dois sentidos, sendo mais convexa no terço cervical pela presença da bossa vestibular e quase plana nos 2 terços oclusais. Ainda nessa face, nós encontramos 2 sulcos, um vestíbulo mesial, que é mais nítido, que termina na fóssula triangular situada no terço médio, e um vestíbulo distal, que é menor e mais discreto, e termina suavemente sem construir depressão alguma. Na face lingual, nós podemos perceber a mesma forma da face vestibular, porém de menor tamanho. Ela apresenta o sulco lingual deslocado para distal e tem origem na fóssula central da face oclusal. Também termina na face lingual sem constituir nenhuma depressão. As faces proximais apresentam uma forma quadrilátera, mais largas do que altas, sendo a face mesial maior e menos convexa do que a face distal. Agora então vamos conhecer a sua face oclusal, que apresenta 5 cúspides, sendo 3 vestibulares e 2 linguais. No sentido decrescente de tamanho, a mesiolingual é a maior, seguida pela mesiovestibular, distolingual, vestíbulo mediana e, por fim, disto vestibular. As cúspides estão separadas através dos seguintes sulcos: o sulco intercuspídico mesiodistal, que separa as cúspides vestibulares das linguais e se estende no sentido mesiodistal da fóssula mesial à fóssula distal, que são limitadas lateralmente pelas cristas marginais mesial e distal. Ainda existem outros sulcos, que separam as cúspides de um mesmo lado. No lado vestibular, observa-se o sulco ocluso vestíbulo mesial, que invade a face vestibular e termina numa depressão triangular, separando as 2 maiores cúspides desta face, a mesiovestibular e vestíbulo mediana, e o sulco ocluso vestíbulo distal, que separa a cúspide vestíbulo mediana da disto vestibular, e não termina em depressão. No lado lingual, observa-se o sulco ocluso lingual, que separa a cúspide mesiolingual da distolingual. Já o segundo molar inferior, o elemento de número 37 ou 47, nós podemos perceber na face vestibular uma forma trapezoidal, que é convexa nos 2 sentidos e é mais convexa no terço cervical, também pela presença da bossa vestibular, e quase plana nos 2 terços oclusais. Nessa face, observa-se o sulco ocluso vestibular, que termina numa depressão triangular, denominada fóssula vestibular. A face lingual apresenta a mesma forma da face vestibular, porém é menor, e apresenta um sulco ocluso lingual, que também não termina em depressão. Como já visto, as faces proximais têm um formato quadrilátero e são mais largas do que altas, sendo a face mesial maior e menos convexa do que a face distal. Já a face oclusal tem uma forma retangular, com 4 cúspides, sendo 2 vestibulares, mesiovestibular e disto-vestibular, e 2 linguais, mesiolingual e distolingual. As cúspides vestibulares e linguais são separadas através do sulco intercuspídico mesiodistal, que se estende no sentido mesiodistal da fóssula mesial à fóssula distal, e são limitadas lateralmente pelas cristas marginais mesial e distal. Ainda existem outros sulcos que separam as cúspides de um mesmo lado. No lado vestibular, encontra-se o sulco ocluso vestibular, que separa a cúspide mesiovestibular da disto vestibular e termina em fóssula. No lado lingual, nós podemos perceber o sulco ocluso lingual, que separa a cúspide mesiolingual da distolingual e não termina em depressão. E por fim, eu menciono aqui o terceiro molar inferior, que é o elemento de número 38 ou 48. Assim como o terceiro molar superior, ele possui uma morfologia variável. Porém, a morfologia mais encontrada é igual à do primeiro molar inferior, e em segundo lugar,
a que corresponde ao segundo molar inferior.